Aleluia. João 19, verso 30. Quando toda a igreja achar, diga amém. Nem todos acharam ainda, né? Quando toda a igreja achar, diga amém. O texto diz assim: logo que Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vou repetir o verso 30, irmãos. Logo que Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Aleluia. E ele, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você se assentasse nessa noite, aplaudindo a palavra que foi lida para você. Aleluia. Glória a Deus. A igreja vai me ajudar a pregar nessa noite? Todos aqui são salvos, podem me ajudar, cheio do Espírito Santo. Irmãos, está muito alto aí? Tá? Eu senti mesmo. Baixa um pouquinho, por favor, o microfone. Irmãos, o texto que nós lemos está falando claramente sobre a crucificação de Jesus. O texto, se você puder ler o capítulo 19, você vai compreender a forma que Jesus foi levado para a prisão e para ser condenado à morte e à morte de cruz. Só que o que mais me chamou a atenção neste acontecimento foi o fator pessoal ou o fator nação que estava se envolvendo ou envolvido neste acontecimento. Havia 3 grandes nações que estavam envolvidas neste acontecimento. Havia os gregos, havia os judeus e havia os romanos. Esses 3 grupos estavam envolvidos neste grande acontecimento. E a história diz, irmãos, que os judeus, de tanto perseguir a Jesus, no versículo 7 do capítulo 19, conseguem pegar Jesus no auge dos seus ensinamentos. Com uma palavra que Jesus disse, eles conseguem prender Jesus e levá-lo para ser crucificado e morto perante toda a nação. Quando Jesus diz assim no verso 7 do capítulo 19, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. O judeu não aceitou isso. Achou ser uma blasfêmia e disse: este homem tem que morrer. Pegaram Jesus, irmãos. Levaram perante Herodes, perante o governo naquela época. Jesus foi julgado, como você conhece muito bem a história. E quando Jesus foi condenado, eles disseram: olha, agora você vai ser condenado com a morte mais alta e mais importante que nós temos de julgamento perante os romanos. Você vai ser morto com a morte de cruz. E quando eles determinaram isso, irmãos, eles pegaram Jesus, chicotearam Jesus, colocaram uma madeira de aproximadamente 30 a 50 quilos nas costas dele. E levaram ele a trilhar um caminho de 900 a 1.500 metros para sair da cidade de Jerusalém. E Jesus já tinha passado a noite toda acordado. Jesus não tinha tomado água, não tinha dormido e não tinha comido nada. Então na parte da manhã, um pouco antes das 9 horas da manhã, eles jogaram essa madeira nas costas dele. Colocaram ele para caminhar em uma rua de pedra, que não é possível andar descalço, e jogaram ele lá. Lançaram essa madeira com este peso nas costas dele. E levaram para o lugar de Calvário, que significando para nós, que traduzindo para nós significa lugar de caveira, lugar de mortos. E ali então eles colocam outra madeira no meio e pregam Jesus naquela cruz, com um prego que media aproximadamente 18 centímetros. Eles atravessam a sua mão e atravessam os seus pés. Então esticam ele diante daquele povo e colocam ele diante de uma cruz que tinha sua medida aproximadamente de 2 metros e 18 centímetros, aonde toda a nação podia enxergar quem estava sendo morto. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos, deste acontecimento? Não é somente o fato do nosso Senhor ser morto, é o que a morte simboliza, o que a cruz naquela época simbolizava. A cruz, para você entender, era uma morte que os romanos não tinham criado.
Eles pegaram a ideia dos persas e dos babilônicos. Os babilônicos e persas, no ano 6 a.C., eles pegaram a ideia desses homens, os romanos, e disseram: vamos aderir para nós também. Todo aquele que não for de acordo com o nosso governo, todo aquele que não estiver de acordo com a nossa vontade, e se for o nosso inimigo, nós vamos crucificar ele. O romano, ele considerava a morte de cruz a morte mais cruel que havia no seu meio. O romano dizia que a morte de cruz, quem morria através dela, era indigno realmente de viver, era indigno realmente de ser condenado por qualquer outro tipo de morte, porque ele tinha feito algo muito cruel, e ele precisava morrer com a morte de cruz. Então, quando Jesus foi esticado naquela madeira, irmãos, os romanos e a sociedade naquela época, os gregos e os judeus, estavam dizendo que quem estava sendo crucificado era alguém que merecia estar sendo crucificado. Para os romanos, para os gregos, para os judeus, quem estava sendo crucificado era alguém que tinha feito algo muito ruim perante toda aquela nação. Era alguém que tinha feito algo muito cruel diante de toda aquela população. Para você ter uma ideia do que era a morte de cruz, irmãos, os romanos tinham 4 tipos de morte que eles colocavam diante dos seus adversários e dos seus rebeldes. A primeira, que ficava em 4º lugar perante os romanos, era a morte em que a pessoa era decapitada. Para o romano, que era um homem cruel, não era tão sofrido, porque era uma morte instantânea, na hora. Eles cortavam a cabeça e pronto, acabou. Aqui estava em 3º lugar na crueldade dos romanos, era a morte que a pessoa era lançada aos animais ferozes para ser comida. Para eles também não era nada demais. Eles diziam que a pessoa morria rápido também. Mas em 2º lugar estava a morte que a pessoa era queimada ao público, diante de todo mundo, queimado viva. Ficava em 2º lugar diante de todo o sofrimento que os romanos consideravam. Mas a morte de cruz, irmãos, era a principal morte que os romanos usavam para os seus piores inimigos. Eles só usavam a morte de cruz para os seus piores inimigos. Quando uma pessoa era colocada na morte de cruz, irmãos, todos os judeus e todas as pessoas na época diziam: este homem vai passar por uma dor irreconhecível. Por quê? Porque ninguém descia da cruz para dizer o que era aquela dor. A pessoa não sobrevivia à morte de cruz. Era uma morte agonizante. A pessoa morria aos poucos. A pessoa ia derramando suas últimas gotas de sangue até render o seu espírito. Normalmente, irmãos, a história diz que quem era crucificado, a pessoa gritava de dor, a pessoa não parava de pedir misericórdia, a pessoa olhava para os soldados e dizia: tenha misericórdia de mim, me tira daqui, me arranca daqui. Mas o texto, irmãos, de João, capítulo 19, verso 30, intriga o meu e o seu coração, porque Jesus não está dizendo: tenha misericórdia de mim. Jesus não está dizendo: me arranque daqui. Jesus não está dizendo: irmão Charles, me tire, eu não estou aguentando. Jesus disse a seguinte frase: está consumado. Talvez você nunca pesquisou o que significa estar consumado. Talvez você nunca se preocupou em saber o que significa essa frase. Por que é tão importante ao ponto de Jesus gritar no Calvário: está consumado? Sabe o que significa esta palavra, irmãos? Eu venci. Eu venci. A última palavra de Cristo no Calvário foi: eu venci. Aleluia. Irmãos, deixa eu tentar pôr um pouco de energia no teu coração nesta palavra. Se você veio com problema hoje, se você teve problema durante a semana, se a tua vida financeira não está da maneira que você quer, se a tua saúde não está da maneira que você quer, João 19:30 diz: eu venci. Qual é o problema, irmão? Qual é o problema? Você está cravado numa cruz. Você está preso numa cruz.
levante essa noite. Se você acredita nisso, vamos adorar Ele um pouco. Ele venceu. Não tem problema que vença isso. Não tem doença que vença isso. Oh, meu Deus. Não tem problema no casamento que vença isso. Não tem problema financeiro que vença isso. Cantamos aleluia. 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 Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Onde está a tua vitória? Onde está o milhão? A tua prisão? Aleluia! Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada O que vai vencer, vencerá. irmão? Qual é o problema que pode vencer? A morte onde está? Nada pode vencer o Calvário! Nada pode vencer o Calvário! Nada pode vencer o Calvário! Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele Diga pro teu irmão aí, ó. Diga, ele venceu. Ele venceu, não importa o que você está passando. Não importa o que você teve que passar. Ele venceu no Calvário. O inferno ele venceu. O problema na sua vida ele venceu. Ei, irmão Caio, ele já venceu, creia. Ele já venceu no Calvário. Aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. Ele venceu. Ele venceu. Jesus venceu. Nessa noite, irmão.
É o dia de você vencer as suas barreiras nessa noite. É o dia de você vencer todos os problemas dessa noite. Não porque eu estou pregando para você, mas porque há 2000 anos atrás ele já havia vencido tudo. Aleluia. Pode se sentar se você quiser nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus poderoso. Se você sentir vontade de vir no altar, não tem problema. Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia, aleluia. Irmãos, quando Jesus disse, está consumado, quando ele falou no grego, ele disse, tetelestai. E quando ele disse tetelestai, ele falou com as 3 nações que estavam lá. Ele falou com o grego, ele falou com o romano e ele falou com os judeus. Quando ele disse tetelestai, irmão Alex, os gregos entenderam que era uma frase muito usada, irmão Charles, pelos servos quando terminava o seu serviço. Aleluia. Quando ele disse tetelestai, o grego disse, opa, que negócio é esse? Normalmente quem termina essa frase é um servo que terminou o seu trabalho do seu Senhor. Irmã Rita, quando ele disse tetelestai, todos entenderam que era o servo se entregando naquele momento. Todos entenderam que ali estava entregando, Deus estava entregando o seu cordeiro. Todos entenderam que Cristo era o servo. Aleluia. Quando ele disse tetelestai, ele disse, eu estou servindo, eu estou me entregando por todo este mundo. Em Marcos capítulo 10, verso 45 diz assim, Jesus ergueu a voz e disse, eu não vim para ninguém me servir, eu não vim para as pessoas me darem, eu vim para dar a minha vida por resgate a muitos. Aleluia. Ele veio para servir a alegria na sua vida, irmão. Ele veio para servir a restauração na sua vida. Ele veio para servir um dom do Espírito sobre você. Ele veio para servir um talento do céu sobre a sua vida. Aproveite. Aleluia. Aleluia. Precisamos entender a condição de servo de Cristo por nós. Hoje nós somos pequenos cristãos. E como Ele se entregou na cruz, precisamos nos entregar por Ele. Precisamos servir por Ele. E a condição de servo que Ele pede para você não é simplesmente servir o homem. É primeiro servir Ele. É primeiro servir a Deus, para depois o homem. Eu achei interessante essa semana estudando 1 Samuel 3, que a Bíblia diz que Samuel servia o Senhor diante de Eli. O que Samuel está nos ensinando? Que ele servia primeiro a Deus, na condição de servo por Eli. E Deus quer ensinar para mim e para você hoje que Cristo entregou-se como servo, para que através dessa entrega nós possamos dominar e possuir para nós as características de servo e servir o meu irmão como se eu estivesse servindo ao Senhor. Aleluia. Em João 13, do 13 ao 15, Jesus diz: vós me chama de mestre e Senhor, e estáis certo, porque eu sou de fato o seu Senhor. Desta maneira, se eu, como seu Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés um do outro. E o que eu acho interessante aqui
é que ele estava dando um ensinamento sobre como servir a Deus para os discípulos. E ele disse: olha, vocês me chamam de mestre e senhor, dizem bem, mas agora eu vou ensinar como é que deve me servir. Vós deveis me chamar de senhor e depois de mestre. E fazendo isso, vocês terão um pacto comigo. O que Jesus está ensinando para os discípulos, irmão Alex? Que havia pessoas que conheciam Jesus pelo que ele fazia como mestre, mas não como senhor. Alguns discípulos diziam: nossa, ele é mestre, ele vai me ensinar, ele vai me dar, e não via ele como senhor. E hoje Jesus te chama para você entrar no nível de servo e não conhecer ele somente como mestre, que vai te dar, que vai te ensinar, que vai te entregar. Hoje ele quer te dar outra opção. Primeiro, Senhor, depois ele vai te dar. Primeiro, adora, depois ele vai te dar. Primeiro, louva, depois ele vai te dar. Primeiro Senhor, depois mestre. Primeiro Senhor, depois mestre, porque Senhor é meu dono, Senhor é Ele quem manda em mim, Senhor é Ele quem vai dizer o que eu devo falar, o que eu devo vestir, o que eu devo fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu falar o que Deus falou comigo essa semana neste texto, estudando e orando em cima dele para os irmãos. Deus falou que muitas vezes nós queremos servir quando temos a oportunidade de servir. Não estou falando sobre a questão material, irmão, simplesmente de vir na igreja e fazer as coisas materiais. Eu estou falando sobre as coisas espirituais. Tem pessoa que só quer cantar se ela tiver o microfone. Tem pessoa que só quer pregar se ela tiver o microfone. Tem pessoa que só quer falar se ela tiver a oportunidade. E Jesus está te chamando: pare de me olhar como mestre, só querendo, está na hora de olhar para mim como Senhor, o dono da sua vida. Se eu te der, eu continuo sendo o seu Senhor. Se não te der, eu continuo sendo o seu Senhor. Louvado seja o nome dele. A maior mentira do evangelho hoje é esta: que as pessoas atraem os outros pelo Mestre Jesus e não o Senhor Jesus. Mas nós devemos aprender, irmãos, que devemos ser atraídos à igreja pelo Senhor Jesus e não o Mestre Jesus só para nos dar. Aleluia, aleluia. Ele se entregou por você para fazer de você um servo. Ele se entregou por você para te dar as características de servo. E eu separei duas só para não tomar muito tempo dos irmãos. Uma delas é bem clara: obediente. A Bíblia diz que Jesus disse tetelestai. O grego, como tinha seus servos, ele entendia: o meu servo só fala essa palavra quando ele termina. Como era na cultura naquela época, irmãos? O servo fazia tudo aquilo que seu senhor mandou. Aí ele chegava e dizia: Senhor, tetelestai. E o teu Senhor entendia: fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Fiz o que o Senhor pediu para mim fazer. E aí Cristo vem e pede da mesma forma para mim e para você. No grande dia Ele vai querer ouvir de você: tetelestai. Eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Naquele grande dia Ele não vai querer ouvir de você: Senhor, foi difícil, mas eu venci, Senhor, estou aqui. Não, Ele vai querer ouvir de você: está aqui, Deus, tetelestai. Eu cumpri o que mandou eu cumprir. Aleluia. É obediência. É a obediência. A outra característica de um servo é que o servo dele ouve o seu senhor. O servo sempre vai ouvir seu senhor. Sempre. Como Samuel saiu da presença de Eli, ele disse pela terceira vez: quando você ouvir a voz de novo, diga assim, Samuel: fala, porque o teu servo... Eu aprendi muito com isso.
Porque às vezes nós pregadores se preocupamos se você está ouvindo a palavra. Mas Deus falou comigo, só vai ouvir quem é servo, meu filho. Não se preocupa, porque aquele que não é servo eu não conheço mesmo. Mas aquele que é servo não se preocupa, porque ele vai se pôr de pé e vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. E se você está ouvindo esta palavra hoje, Deus quer te fazer servo nessa noite. E você sair daqui dizendo: Tetelestai, eu cumpri o que o meu Senhor mandou eu cumprir. Outro grupo de pessoas que Deus falou naquele momento foi com os próprios romanos, que além dos gregos entenderem que os seus servos falavam isso também, os romanos, irmão Charles, obreiros, por incrível que pareça, também tinham um significado nesta palavra. Quando ele disse Tetelestai, os romanos que estavam ao redor, tanto o soldado quanto a população, entenderam que quando um líder romano, o líder dos romanos, ele ia para uma guerra, eles chegavam na guerra no terreno do seu inimigo e venciam o seu inimigo. Eles pegavam o rei daquela terra, amarravam em uma corrente e arrastavam no meio da população de todo aquele povo que eles venceram a batalha. E adivinha o que eles gritavam, irmãos? Tetelestai. Por quê? Porque todo o grupo romano e a nação romana dizia: vencemos o nosso inimigo no terreno do nosso inimigo. Todo romano entendia, irmãos, que Tetelestai significava: vencemos o nosso inimigo no terreno dele. Você já leu 1 João? Quando João diz: o mundo já é do maligno. Aí eu leio João capítulo 19, verso 30, que Jesus no campo do inimigo grita: Tetelestai, eu te venci. Aleluia, aleluia. Irmãos, aquilo virou uma loucura para os romanos. Eles disseram: o que ele está falando? Os romanos não entenderam, porque não era para eles, era para Satanás. Jesus estava dizendo: você matou muito aqui, você já crucificou muitos, mas agora chegou quem vai te vencer. Você matou Moisés. Jesus dizendo: olha, você matou Abraão, você conseguiu matar Davi, mas agora chegou quem vai te vencer no teu terreno. Irmãos, sabe por que nós sofremos com o inimigo às vezes? Porque nós não pegamos isso para a nossa vida, que Jesus venceu ele no terreno dele. Era um lugar de festa de Satanás. Quem ia na cruz morria e não voltava mais. Quem ia na cruz morria e não tinha possibilidade mais de vida. Mas Jesus chegou na cruz e disse: eu vim bagunçar o negócio agora. Eu vim bagunçar o terreno do inimigo e eu vou te amarrar. E lá em 1 Coríntios 15, 21 ele diz, em 1 Coríntios 15, 45 ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Ele estava dizendo: olha, onde está a morte, o teu agrilhão? Por quê? Porque quando Jesus pisou na cruz, quando Jesus pisou no Gólgota, irmã pastor Haroldo, ele disse: eu te venci no teu terreno, Satanás. Talvez você não entenda o que eu estou falando, mas o texto de João capítulo 19, no verso que a gente leu um pouco antes, no capítulo 20, versículo 25, diz que levaram Jesus para um jardim. Ele foi crucificado no horto. A tradução significa jardim. Algumas bíblias aí vai estar jardim. Aí você fala: mas o que isso tem a ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde o homem perdeu a presença de Deus? Aonde Deus resgatou a presença? Porque o inimigo tomou o que era do homem no jardim. Jesus tomou de novo no jardim. Aleluia! Aleluia!
O inimigo amarrou no jardim, irmão. Jesus quebrou no jardim. O inimigo matou no jardim. Jesus ressuscitou no jardim. Oh, aleluia. O inimigo afastou tudo de Deus do jardim. Jesus disse: vem de novo para a minha presença. Vem de novo para a minha presença. Ei, crente, você que é cheio do Espírito Santo, está na hora de você pisar na sua casa e dizer: eu te amarro, eu te prendo, eu te repreendo. Ele te venceu no teu terreno. Que negócio é esse de Satanás entrar no teu terreno e te vencer? Que negócio é esse de Satanás entrar na tua casa e te vencer? Aqui não, irmãos. Se você é cheio do Espírito Santo, bata o pé e diga: ele já te venceu no teu terreno. Que negócio é esse de Satanás querer bagunçar a nossa vida, irmão? Que negócio é esse de Satanás querer revirar a nossa casa? Não existe isso. Não existe isso para um crente cheio do Espírito Santo. Não existe isso para um crente que fala em línguas todo dia. Não existe isso para um crente que é renovado pela graça. Irmãos, sabe por que eu confio na palavra de Deus? Porque a minha Bíblia diz em Marcos capítulo 5 que quando Jesus pisou em Gadara, o que os demônios fizeram? A partir de hoje, tu vai pisar no teu terreno, os demônios vão fazer assim, ó. A partir de hoje, tu vai pisar diante do problema, o problema vai fazer assim, ó. Por quê? Você tem poder não. O que está dentro de você tem o poder que o diabo vai se prostrar. Aleluia! 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 Quer outra prova, irmão? A Bíblia diz que quando Jesus deu a chave do reino de Deus para Pedro, ele disse: Pedro, eu te entrego a chave do reino dos céus. Mas não fica só nisso, Pedro. Quando você for para cima do inferno, você vai meter o pé nela, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Diga: as portas do inferno. Irmão, nós não sabemos a dimensão do poder que tem nas nossas mãos, irmão. Nós não sabemos a dimensão do poder que há nas nossas vidas, ao ponto do inimigo se dobrar diante daquilo que está dentro de nós, ao ponto do inimigo dizer: esse é maior do que eu. A Bíblia diz, Jesus disse: não adianta querer expulsar o inimigo se você primeiro não amarrar ele. Por isso amarre ele. Amarre ele. Amarre ele. Eu gostaria que você dissesse nessa noite para você mesmo. Repita, diga assim: olha, Satanás. Diga, irmãos: olha, Satanás, a partir de hoje eu estou dizendo que eu vou no teu terreno e eu vou vencer você no teu terreno. Porque aqui quem está falando é o servo de Deus cheio do Espírito de Deus. Aleluia! Quebra as cadeias, irmão. Quebra a cadeia agora. Quebra as cadeias agora. Rompe as cadeias do inferno.
sua vida hoje. Não tem nada que vai impedir você de quebrar as barreiras da sua vida hoje. Desde que você grita, Tetelestai, eu te venci em nome de Jesus. Aleluia! Não importa se Adão foi derrotado no jardim, irmãos. Você não pode ser derrotado. Cristo te deu o Espírito dele para que você vença. Eu vou terminar nessa noite assim, irmão. Que o terceiro grupo que entendeu a palavra foi os judeus. E quando ele disse Tetelestai, o judeu ouviu e entendeu. Opa! Isso significa que quando eu compro um terreno, eu bato esse carimbo no terreno e estou dizendo, este terreno é meu. Quando Jesus gritou Tetelestai, o judeu entendeu. Ele comprou. Irmão, em Atos, capítulo 20, verso 28 diz que ele comprou a sua igreja com teu próprio sangue. Aleluia, eu sinto um poder sobrenatural nessa noite. Eu sinto um poder que eu vou além da minha dimensão nessa noite, irmão. Ele te possuiu, ele te comprou, ele te comprou. Muitos aqui não entenderam isso ainda. Deixa eu esclarecer para você. Antes da cruz, você estava amarrado nas mãos do inimigo. Antes da cruz, o seu único caminho era o inferno. Antes da cruz, a sua única vitória era terrena. Mas quando Jesus gritou, irmão Rafa, Tetelestai, ele disse, eu te comprei, eu te resgatei. E se você acredita nisso, e se você é um vencedor nessa noite, vamos dar um brado dentro dessa igreja. Vamos começar a nos movimentar. Vamos começar a adorar, porque Ele nos comprou. O altar sempre esteve aberto nessa palavra. É você que vai vir aqui para adquirir a sua vitória. Hoje é o dia do poder de Deus ser derramado sobre nós como uma porção bem maior do que já imaginamos. Venha voltar. Vamos participar dessa vitória. Vamos participar dessa vitória. Aleluia. 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 Deixa eu dizer algo para você. Quando Ele te comprou, o que Ele estava fazendo, eu gostaria que todos olhassem para mim aqui nessa noite. Vem aqui, irmão Rafael. Fica ali. Eu vou te explicar o que Ele fez no Calvário quando Ele te comprou. A Bíblia diz que quando Ele gritou, está consumado, o véu do templo se rasgou. Não foi antes, foi depois que Ele disse, está feito, está vencido, o véu rasgou de alto a baixo.
Aí nós costumamos dizer: agora nós podemos ir na presença de Deus, agora nós podemos entrar na presença de Deus. Mas não foi assim. A Bíblia diz que o véu rasgou, e a história diz que entraram lá, a arca não estava mais lá. Por que, irmão Renato? Porque a arca não estava lá. A arca simbolizava a presença